Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. A FIBRE e a Gol de Ouro são duas associações dedicadas a fortalecer a educação e a prática esportiva dos nossos alunos. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todo o nosso conteúdo. Não esqueça também de deixar o seu joinha aqui no nosso vídeo. Vamos lá. A gente tem falado, na última aula, a gente começou a falar sobre tipos de sujeito. E aí a gente viu sujeito simples e sujeito composto, tá? Então, nós temos aqui, o que é sujeito simples? Denominamos de sujeito simples aquele que possui somente um núcleo, ou centro, ou palavra principal. Por exemplo, a frase, Pedro é um bom garoto. Quem é um bom garoto? Pedro. Então, é uma pessoa só. Pedro. Isso aí. Então, a gente tem um sujeito simples. Agora, vamos observar outra frase, ó. Sujeito composto é quando a gente tem mais de um núcleo, tá? Ou seja, mais de uma palavra principal. E nós temos aqui, eu e meus amigos fomos ao cinema. Se eu perguntar assim, quem foi ao cinema? Você vai dizer, eu e meus amigos. Então, aí a gente tem um sujeito composto. Por quê? A gente tem dois termos principais. Eu e meus amigos. Tá bom? Então, isso aí a gente viu na aula passada. Sujeito simples é um só. Sujeito composto, duas palavras principais. Hoje nós vamos ver um pouquinho de sujeito oculto, sujeito indeterminado e também oração sem sujeito, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o sujeito oculto. O sujeito oculto vai acontecer o seguinte, a gente não vai colocar, não vai escrever o sujeito na frase, mas percebendo o verbo, a gente vai saber quem é o sujeito. Por exemplo, se eu chego para Maiara e falo assim, acordei feliz hoje. Ué, quem é o sujeito da frase? Ó, acordei. Eu acordei, não é? O sujeito eu combina com o verbo acordei, tá bom? Ah, fui ao cinema com minhas amigas. Ó, fui. Eu fui. Então, o sujeito oculto a gente vai perceber pelo verbo, tá bom? Sujeito indeterminado. Aí nós temos dois tipos assim de orações, de frases, para a gente perceber sujeito indeterminado. A primeira é quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural. Por exemplo, estudaram para as avaliações. Estudaram para as avaliações. Ué, quem? Vamos supor que eu tenho 20 alunos numa sala. Aí eu falo assim, ó, estudaram para as avaliações. Todos estudaram? Só a metade? Só 2 alunos? A gente não determinou. A mesma coisa se eu falar assim, ó, entraram no meu quintal. Entraram no meu quintal. Eu não falei quem foi. Eu não determinei o meu sujeito. Eu não especifiquei quem fez a ação, tá? Ó, sumiram com o meu caderno. Sumiram com o meu caderno. Quem sumiu com o caderno? Não sei. Alguém mexeu aqui e sumiu com o meu caderno. Tá? Então, a gente não consegue perceber. Então, a gente vai dizer quem fez a ação. Então, nesse caso, a gente vai dizer que o sujeito é indeterminado. O mesmo acontece quando a gente usa esse pronome se. Por exemplo, necessita-se de jogadores mirins. Ué, provavelmente é um clube, que está necessitando, ou é uma escola, ou é uma escolinha de futebol específico.
Ué, quem está precisando de jogadores mirins? A gente também não determinou, tá bom? Quem é o sujeito disso aí? Vamos ver. Eu acho que eu não liberei a sala, peraí. Tá ok até aí, Marcele? Tá. Agora vamos ver em que casos a gente vai ter oração sem sujeito ou sujeito inexistente, né? Não vai ter sujeito na frase. Então, primeiro caso, quando o verbo da oração indicar fenômeno da natureza, chover, trovejar, relampejar, nevar, tá bom? Então, se eu disser assim, choveu muito ontem. Ué, quem choveu? Eu digo o céu choveu? Não digo, né? Então, a gente não tem sujeito nessa frase, tá bom? Choveu muito ontem, ó. O tempo não estava legal. O tempo não estava legal. Mas se eu falar choveu, eu não digo o tempo choveu, tá? Não tem sujeito. Outro caso é quando a gente usa o verbo haver, né? No sentido de ter, tem alguém ali, ou existe um carro parado na rua. Quando a gente usar esses três verbos aí, a gente também não vai ter sujeito, tá? Então, um exemplo é: há garotos jogando no pátio. A gente não tem sujeito. Há quem há? Não tem sujeito. A gente teria sujeito se a gente tirasse esse verbo há, né, o verbo haver, e dissesse: os garotos estão jogando no pátio. Aí sim. Quem está jogando no pátio? Os garotos. Mas quando a gente coloca esse verbo haver, né? Existe uns garotos ali, ó, existem garotos por ali. Aí não tem sujeito. Outro caso de oração sem sujeito é quando a gente usa os verbos, né? Fazer ou estar em relação a clima. Então, observem bem. Se a gente falar de tempo, de clima, a gente provavelmente não vai ter sujeito, tá? Por exemplo, vamos falar de tempo, ó. Faz alguns anos que me mudei daquela cidade. Faz alguns anos. Ou tem alguns anos, tá bom? Não tem sujeito. A gente está falando do tempo, dos anos. A mesma coisa se a gente fala de clima. Está frio hoje, está calor demais. A gente não fala assim, ó, o tempo. A gente até fala, o tempo está frio, né? Mas nesse caso aqui, quando a gente diz está frio hoje, a gente não tem sujeito, tá bom? Letra D. Com o verbo ser, indicando data, hora e distância, tipo, são 10 de outubro. São 4 quilômetros daqui até lá. Então, nesses casos, a gente também não tem sujeito. Então, vamos ver aí o que vocês conseguiram entender, tá? Então, vou fazer uma por uma. A única oração sem sujeito, tá? Mas vamos lá. Se eu disser assim, anunciaram a morte do prefeito. Alguém anunciou, não é verdade? A gente só não sabe quem foi. Então, alguém anunciou, mas a gente não sabe quem foi. Então, aqui a gente tem, ó, sujeito indeterminado. E aí eu vou marcar para vocês o que dá para a gente perceber, ó, quando a gente usa esse verbo aqui, ó, no plural, tá vendo? Terceira pessoa do plural. Anunciaram a morte do prefeito. Então, nós temos sujeito indeterminado.
Outro exemplo aqui na letra B nós temos: não se fala sobre outra coisa nos jornais. Eu disse que está falando, né? Não disse. Então, quando a gente tem o verbo, ó, com esse pronome se, a gente também vai ter um sujeito indeterminado. Letra C. Gosto de viajar todos os anos. Ó, gosto. Se eu usei o verbo gosto, é porque aqui, ó, está escondido, está oculto o pronome eu. Eu gosto de viajar. Então, ó, nós temos aqui o sujeito oculto. Oculto é o que está escondido, tá bom? Então, ó, eu gosto. Vou colocar esse eu assim. Eu gosto. Letra D. Fazia frio durante aquela noite. Então, vamos lembrar que a gente falou que quando estiver falando de clima, né, o tempo, frio, calor, a gente não tem sujeito. Então, aqui, ó, a oração é sem sujeito. Por quê? Refere-se ao clima. Então, a nossa resposta é a letra D. Mas aí eu vou continuar aqui com a letra E, ó. Só para a gente confirmar. Comprou um sapato novo. Ó, comprou. Foi ela, ele, né? Ou você comprou um sapato novo, né? Tá bom? Então, aqui nós temos, ó, um sujeito oculto. Número 2. Assinale as alternativas que possuem uma oração sem sujeito. Então, nós temos aqui, ó, a mesma coisa, oração sem sujeito. Só que agora são as alternativas. Então, mais de uma, tá bom? Então, eu tenho aqui na letra A. Fez frio ano passado. No ano passado. Então, ó, falando de clima. Então, aqui nós temos oração sem sujeito. Novamente, ó, refere-se ao clima. Então, fez frio. Quando a gente tiver fez frio, fez calor, a gente já sabe que a oração é sem sujeito. Letra B. Roubaram o carro dele ontem. Roubaram o carro dele. A gente sabe que alguém roubou. A gente só não determinou quem foi. Então, nesse caso, nós temos sujeito indeterminado. Havia uma aranha na parede. E aí, eu falei com vocês que quando a gente tiver esse verbo haver, existir, né? Tem no sentido, tem uma aranha ali, ó. Existe uma aranha atrás do guarda-roupa. Há uma aranha no teto. Quando a gente fala nesse sentido de existir, a gente não tem sujeito na frase. Então, aqui, ó, eu vou marcar o verbo haver, para vocês lembrarem. Quando usar o verbo haver no sentido de existir, a gente vai ter oração sem sujeito. E na letra D nós temos estudaremos no final de semana. Ó, estudaremos. Quem? Nós, né? Então aqui está escondido o sujeito nós. E aí a gente chama aqui de
isso de sujeito oculto, tá bom? Porque é mesmo que nós estudaremos. Tá? Então, a gente só não colocou o nós, mas a gente sabe, né, de acordo com o verbo estudaremos, que o que combina com estudaremos é o nós. Número 3. Aponte a alternativa novamente, olha só, bem para fixar mesmo, que ocorre oração sem sujeito, de novo. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque está passando um carro de som, peraí. Então, vamos lá, hein? Agora, a última questão. Aponte a alternativa em que ocorre a oração sem sujeito, né? Já até li, tô lendo de novo. Mas vamos lá. Então, vou marcar aqui, ó. Oração sem sujeito. E aí nós temos precisa-se de uma babá. Precisa-se de uma babá. E aí nós temos um verbo com esse pronome se. Precisa-se de uma babá. Ué, quem precisa? Quem precisa? Na casa de quem que precisa? Ou será que é numa creche? E agora? Não tem. Aqui a gente tem um sujeito indeterminado. Deixa eu voltar aqui, senão vocês vão confundir. Ó, precisa, se eu não determinei quem precisa, tá bom? Então, alguém precisa, mas eu não determinei quem é. Então, eu tenho um sujeito indeterminado. Letra B. A noite caiu sobre a cidade. Então, ó, caiu sobre a cidade. O que caiu sobre a cidade? A noite. Então, aqui nós temos sujeito simples. Aí vocês vão falar assim, professora, isso aí não é fenômeno da natureza, não, professora? Não. Fenômeno da natureza é choveu, relampejou, trovejou, tá bom? Ou faz frio, faz calor. Nesse caso, tem alguém combinando com o verbo caiu. No caso, é a noite. A noite caiu. A noite não cai assim, né? A gente quer dizer que foi anoitecendo, né? A noite caiu sobre a cidade. Letra C. Alguém mentiu. Quem mentiu? Alguém. Então, alguém é o nosso sujeito, tá bom? Então, sujeito simples. É o alguém. A gente não sabe quem é, mas tem a palavrinha ali, alguém. Hoje fez muito calor. Ó, fez muito calor. Então, aqui nessa questão, a gente tem oração sem sujeito. Tá bom? Então, observe que nessas três questões, a gente falou muito sobre oração sem sujeito. Mas eu aproveitei que a gente tinha que achar a oração sem sujeito para poder também saber o que a gente tinha em cada uma das outras orações. Que tipo de sujeito, tá bom? Então, eu não vou dar muita atividade hoje, né? Para vocês não ficarem com muito conteúdo. Então, na próxima aula, eu vou trazer mais um pouquinho, mais 3 questões. Aí a gente vai ver se vocês fixaram mesmo, tá bom?